Olá, muito boa tarde. Você que acompanha a programação da RPTV, terminou de assistir Gente Inteligente com Lele Arantes. O programa Ponto Crítico começa exatamente agora, ao vivo aqui nos estúdios da RPTV, falando com você, assinante IRET, e com todos aqueles que nos acompanham pela rede mundial de computadores. Mandar um abraço a todo mundo que nos acompanha, inclusive aqui na região de Rio Preto, São Paulo, Vale do Paraíba. Estive na Páscoa no Vale do Paraíba e descobri lá muitas pessoas que estão nos acompanhando pela rede de computadores e internet. Inclusive, aproveito a oportunidade já para mandar um abração especial mesmo para o Paulo César de Oliveira, Maria Lúcia, Lucinha, que já estão curtindo o tema pelo Facebook. O tema hoje é Mulher, Fantasia de Onipotência. E para discutir esse tema, para conversar com a gente sobre tudo, sobre mulher, sobre onipotência, fantasia, ser mãe, nós trouxemos aqui hoje o Renato Dias Martino. Boa tarde, Renato. Tudo bem com você? Boa tarde, Luciano. Prazer enorme estar aqui de novo com você, né? Olha, o Renato, aliás, a frase que o Renato pediu para a gente colocar no Facebook, que já vem atraindo a atenção das pessoas, é o seguinte: a mulher engravida para não pensar sobre si mesma. Forte isso, hein, Renato? Assim, a princípio não é uma afirmação, né? Parece que é mais uma questão a ser pensada. E assim, se a gente tiver uma proposta de pensar efetivamente isso, é interessante que a gente possa fazer um caminho, né? Circundar algumas questões antes de efetivamente poder pensar nessa questão, né? Dar uma resposta para essa questão que sim ou não, me parece uma coisa meio imprudente. Mas quando você fala, por exemplo, de mulher e gravidez, Renato, imediatamente a gente se remete à ideia de família. Sim. Como é que você vem vendo o quadro familiar hoje em relação à mulher e esse tema da multimulher? Sim, veja bem, Luciano, a gente está falando assim, antes de tudo, dos recursos que o ser humano vai criando para poder lidar com essas novas configurações familiares, né? Com esses novos modelos de grupos familiares, né? E como é que eu preciso modificar a minha personalidade, a minha estrutura, para poder me adequar a esses novos grupos, né? Tá. A gente está falando de recursos desenvolvidos para lidar dentro dessa perspectiva grupal chamada família, né? E quando você fala desses recursos, hoje esses recursos podem ser descritos de que maneira? E dialoga com essa ideia de multimulher. Quer dizer, multimulher, quando a gente está falando em multimulher, para você que nos acompanha, nós estamos falando da ideia da mulher que se desprende numa série de papéis, sejam papéis públicos, sejam os papéis dos espaços domésticos, como mãe, como mulher, enfim, é isso, né, Renato? Mas como que é, quando você fala desses recursos que as mulheres desenvolvem, exatamente você está se referindo a quê? Olha só, Luciano, o recurso é uma coisa bem interessante, né? Aliás, todo o movimento psíquico é uma coisa interessante na medida em que, assim, aquilo que, na medida certa, vai ser uma defesa para o eu, né? Numa outra medida se torna patologia. Então, se a gente está falando de recursos para se adaptar à família, é interessante que esse recurso esteja sendo usado também de uma maneira adequada. Não é? Então, se a gente está falando de uma posição de ser mãe, né, os recursos que se tem criado para ser mãe, né, precisam ser usados na medida. Tá certo. Você coloca assim: aquela que nunca se sentiu, isso é um texto do Renato, tá, que eu tenho em mãos aqui, estou lendo, entre aspas, aquela que nunca se sentiu realmente desejada pode encontrar na maternidade uma chance disso. Como é que é isso, Renato, essa coisa de ser desejada? Por que a maternidade como uma maneira de ser desejada? É assim, né, Luciano, se a gente pudesse pegar um exemplo bem simples, a gente poderia ilustrar, né? Uma garotinha, por exemplo, que nunca despertou muito interesse das pessoas em volta dela, dentro da família, ou na esfera mais íntima dos amigos. Ela nunca conseguiu se sentir muito querida, né? Logo que engravida, ela começa a perceber uma coisa bem interessante, que é o olhar do outro para ela, cuidadoso, né? Um olhar extremamente diferente, né? E muito mais reconhecedor, né? Ela passa a existir mais
pelo fato de estar grávida. Então você quer dizer assim, porque é muito comum a gente entender a mulher como símbolo de desejo no que se refere à beleza, no que se refere aos atributos estéticos, aliás, muito valorizados hoje em dia, mas sempre valorizado no caso das mulheres. Sim. Mas quando você se refere à ideia de que uma mulher ela pode encontrar na maternidade um recurso de ser desejada, isso. Você está falando então daquela mulher que, por exemplo, não é uma mulher muito bonita, ou tímida. Desculpa te interromper. Não, a mulher, assim, a mulher que, por exemplo, que tem essa pretensão do corpo sempre saudável e sarado, né? Me parece que inclusive faz operações plásticas, né? Me parece que ela também está criando alguns recursos bem desesperados para ser desejada. Né? Ela precisa ser desejada e ela também se enquadra nisso. Quando o filho chegar, né, ela já não vai precisar mais fazer tudo aquilo que ela fazia para ser desejada, porque o filho vai desejá-la. Vai desejá-la naturalmente. Bacana. Agora, por exemplo, Renato, você atrela essa ideia do desejo da mulher, porque o filho, ela muda completamente a configuração, seja da mulher em relação a ela mesma, seja da mulher em relação à sociedade. Sim. Inclusive, quando você coloca essa questão da maternidade como uma possibilidade que a mulher tem de ser desejada, isso também coloca o filho numa situação tanto daquele que deseja, como daquele que a mulher quer que continue desejando ou não. Como é que é isso, né? Não, assim, olha, olha, quando eu nunca tive muita certeza que eu era desejada, quando eu fui mãe, eu comecei a perceber isso. Então, qualquer coisa que vier para destruir a minha posição de ser mãe, vai ser atacado. E uma delas é o filho crescer. Ah, interessante. Né? A independência do filho compromete diretamente o reconhecimento da mãe. Como pessoa, não só como mãe. Tá. Como mulher. Como mulher. Tá. Então, se eu nunca fui desejada como mulher e eu sou desejada como mãe, talvez eu não queira mais deixar de ser mãe nunca mais. Principalmente para voltar a ser mulher, que eu nunca botei muita fé. Entendi. Ou que eu precisava ficar aplicando botox, horas no cabeleireiro e percebe? Tá. E no caso, por exemplo... Mãe não precisa nada disso. Quanto menos a mãe estiver bem arrumada, o filho vai preferir, porque vai ficar só para ele. Mais ele a ver como mãe. Isso. E as mulheres que, ao contrário disso, elas, mesmo sendo mães, continuam fazendo um alto investimento libidinal, né, nelas mesmas, em termos de estética, em termos de parecerem mais joviais do que são na realidade. Como é que é isso? Porque ela já é mãe e mesmo assim continua fazendo um alto investimento nela como mulher. Para você ver qual é o grau, né, da impossibilidade de simbolização. Me parece que nem essa experiência de maternagem, né, pôde trazer para ela algum modo mais tranquilo de viver. Então, nesse caso, aponta mais eu não sei que termo usar, mas seria assim, um problema emocional, uma autoimagem que não consegue se reconhecer. Tá? É mais ou menos isso. Na realidade, assim, é a simbolização do próprio eu. Né? Eu não tenho um símbolo de quem eu sou, né? Então eu preciso cuidar do corpo, porque se o corpo não estiver aqui, não sobra nada. Que interessante. Pessoal, estamos aqui conversando ao vivo com o Renato Martino. Você pode entrar em contato com a gente pela internet, pelo telefone, ligar e falar ao vivo com o Renato. Nos ligue, faça sua pergunta. Eu acho essa discussão que o Renato levanta extremamente interessante, não é? Essa ideia mesma, né, da mulher, não é? A mulher engravida para não, né, uma afirmação que eu fiz como uma afirmação, o Renato tomou cuidado de dizer que isso não é uma afirmação, né, mas essa ideia da gravidez como uma forma da mulher se relacionar com ela mesma, né, e com a sociedade em torno dela, certamente norteia muitos dos casos hoje que a gente vivencia na sociedade. E em 60 segundos a gente volta para continuar esse papo com o Renato, que inclusive vai falar do papel do marido aí nesse quadro familiar, nesse quadro de filho, esposa, mulher, marido, mãe, e essa confusão que muitas vezes se estabelece. Em 60 segundos eu volto.